Momento passarinheiro. E aí, vamos falar de sexo? Das aves, é claro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né, ao nosso Momento Passarinheiro, episódio 3. Aqui eu ensino você como identificar as aves até pelo som, para você conseguir conquistar aí a sua liberdade, a sua independência passarinheira, né? Passarinhar em qualquer lugar, qualquer hora, na sua casa, não é? Bom demais, gente. Bom, eu sou Melissa Alves, eu sou médica veterinária e também ornitóloga. E o tema de hoje é dimorfismo sexual das aves, né? Porque aqui, né, gente, eu só falo de ave. De vez em quando, de uma plantinha ou outra, né? Afinal de contas, aves e árvores têm tudo a ver, eu sempre falo isso. Bom, gente, então eu vou começar pelo mais simples, né? Uma coisa que é tão simples que eu tenho certeza que a maioria de vocês sabe muito bem o que é, né? Qual que é o conceito de dimorfismo sexual? Bom, gente, dimorfismo sexual nada mais é do que as diferenças, né, que os machos e as fêmeas de aves apresentam, né? As diferenças visuais, porque a gente sabe que tem diferenças lá dentro também, obviamente, né, gente? Algumas vezes o dimorfismo sexual ele é tão acentuado que o macho e a fêmea parecem espécies diferentes de tão acentuado que esse dimorfismo muitas vezes, né? E assim, normalmente as pessoas não confundem mesmo o conceito em si de dimorfismo, né? A grande maioria dos observadores, provavelmente vocês que estão aí me assistindo, conhecem bem esse conceito teórico, mas na prática, a teoria frequentemente atrapalha e muito, porque conduz, né, ou pode conduzir as pessoas a interpretações confusas e equivocadas, né, enganadas sobre o sexo de determinadas espécies, tá? E é nisso aí que eu quero ajudar vocês e também passar vários conceitos e termos técnicos que vocês provavelmente vão encontrar nas leituras de vocês, né? Bom, gente, aí é o seguinte, né? Dentre as nossas quase 2.000 espécies brasileiras, né? Há uma separação, né? Uma segmentação desse grupo todo, até por ordem didática, né? Em famílias. E dentro dessas famílias existe um tipo de, eh, de regra, né? Mas não é que é uma regra. Elas são agrupadas, né? Por, fam- é, por familiaridade. Ai, que benção! Elas são, elas são agrupadas por parentesco, né, gente? Então, elas são realmente da mesma família, são parentes, né? Aquelas espécies. E espécies aparentadas, elas tendem a ter similaridades, né? Físicas, morfológicas, comportamentais, né? E essas semelhanças morfológicas, né, na forma, que ditam aí se um grupo de espécies, né, dentro de uma família, vão, na maioria das vezes, ter ou não dimorfismo sexual. Mas, gente, qual que é a situação? Muitas vezes, essas espécies elas têm o dimorfismo como regra, né? A maioria das espécies daquela família tem dimorfismo, mas, lógico, temos exceções. Na maioria das vezes, nós temos exceções. Por exemplo, a família Traupidae é uma família que a maioria dos indivíduos, né, das espécies, tem dimorfismo sexual. Por exemplo, o bigodinho, o coleirinha, são espécies que o macho ele é bem diferente da fêmea. Não sei se vocês conhecem esses bichinhos, né? Mas o machinho, normalmente ele que nem no caso do bigodinho, ele é branco e preto, né? E a fêmea é pardinha. E isso acontece muito, né, nos esporófila, por exemplo, né? E existem outras espécies também dentro da família Traupidae que também tem essa questão aí do dimorfismo bem claro, bem acentuado, né?
E outras famílias, né, não apresentam, via de regra, não apresentam dimorfismo sexual dentro da família, né. Por exemplo, os furnarídeos. Os furnarídeos são aquelas aves, né, da família dos bichinhos que constroem normalmente o ninho em formato de forno, né, como vocês devem conhecer muito bem. Por exemplo, o João de Barro, que faz aqueles ninhos lindos que a gente encontra, né, por aí, uma espécie bem presente, bem abundante aí no nosso país, né? Acontece, gente, que temos esses dois grupos com dimorfismo e sem dimorfismo, e tem um meio que terceiro grupo, que não é bem um grupo, mas que são aquelas espécies, né, que apresentam um dimorfismo sexual chamado de críptico. Meu Deus, mas o que seria um dimorfismo sexual críptico? Gente, o críptico significa que é um dimorfismo criptografado, que está meio codificado, é enigmático, né? Não está bem claro, quer dizer que é subjetivo aquilo, né? E aí ele segue critérios que são subjetivos também, né? Que dependem muitas vezes da idade da ave, da época do ano, né? E por esses motivos que o dimorfismo sexual ele acaba sendo tão complexo, tá bom? Bom, gente, e aí, via de regra, né, o que acontece? Os machos, eles são mais coloridos, eles são mais bonitos, eles são mais chamativos, né? E as fêmeas normalmente são pardinhas. Ocorre também de normalmente os machos eles serem mais fortes e serem maiores, né? E mais enfeitados também, né? Mas lógico que certas vezes esse padrão também é quebrado, né? Existem exceções, muitas exceções. Bom, mas por que será, né? Vocês já pensaram nisso, gente? Por que será que existe esse tal de dimorfismo sexual, né? Vocês já pensaram que é uma vantagem adaptativa as fêmeas elas serem mais discretas? Com certeza, né, gente? Com certeza, porque as fêmeas elas são aquelas que vão normalmente incubar os ovos, né? De via de regra, são elas que incubam, né? Imagina, gente, imagina um sangue, né? Um macho de sangue incubando os ovos. Ia ser assim pouco complicado, né, de esconder aquele ninho, né, de espécies predadoras ou até mesmo de espécies que são parasitas de ninho, como o chupim, vocês devem conhecer muito bem, né? Então, as fêmeas, elas realmente elas são mais discretas e é muito importante que elas sejam. E olha só que coisa interessante, gente. Normalmente, as espécies que têm dimorfismo sexual acentuado, né? O macho ele não ajuda nem a construir um ninho, nem a incubar os ovos e muitas vezes nem a cuidar dos filhotes. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai estar fazendo meio que um desserviço, né? Ao invés de ajudar, ele vai estar chamando a atenção daquele ninho para predadores ou mesmo para aves parasitas, né? Então, isso daí é uma coisa que acontece, né? Para vocês prestarem atenção, que as espécies que não têm dimorfismo sexual, que o macho é igualzinho à fêmea, normalmente os dois vão cuidar do ninho e dos filhotes. Interessante isso, né, gente? Como que a natureza ela é perfeita. Bom, aí, gente, vou falar um negócio aqui para vocês. Vocês sabiam que ter a mesma aparência, né, entre o macho e fêmea, não ter dimorfismo sexual, recebe o nome técnico de espécie monomórfica? Mono é de um, né? E mórfico de forma. Então, é que tem a mesma forma, a mesma aparência, né? Entre machos e fêmeas. E quando machos e fêmeas são diferentes, né? Quando existe o tal do dimorfismo sexual, disse que as espécies são dimórficas. E
O meio termo, né, que eu falei para vocês, que são aqueles bichos que não estão nem muito lá nem cá. Às vezes dá para diferenciar se é macho ou fêmea, mas nem sempre. Tem uma questão de tamanho, tem uma questão de vários detalhes, de mais amarelo, mais vermelho, menos vermelho, né? E aí essas espécies vão ser chamadas de cripticamente dimórficas. De novo, né, aquele termo que quer dizer que tá meio codificada aí a parada, né? Beleza. Aí, gente, em cima desses conceitos que eu apliquei, que eu acabei de explicar, existem outros termos técnicos. Eu não disse para vocês que normalmente os machos eles são mais fortes e são maiores? Pois é, quando isso é ao contrário, quando a fêmea que é maior e mais forte, disse que é um dimorfismo reverso, porque está na ordem inversa, quando não é o natural. E tem uma outra situação, que é a heteroginia, que, na verdade, a heteroginia também não deixa de ser uma coisa reversa. A identificação da espécie é mais fácil olhando a fêmea do que o macho. Esse fato da heteroginia acontece, por exemplo, numa espécie de traupídeo, né, que é o saí de pernas pretas. O saí de pernas pretas, gente, o macho ele é azulzinho, né, azulzinho com preto, e é do mesmo jeitinho, né, do saí azul, né? Só que a fêmea do saí de pernas pretas, ela não é verdinha como o saí azul. Ela é meio acinzentada, né? Ela tem uns tons diferentes. E aí, olhando aquela fêmea, você vai ser capaz de dizer: nossa, estou vendo a fêmea, então essa espécie é tal. Você olhando o macho fala: ixi, eu não sei o que é, né? Não é o contrário? Normalmente, se a gente olha um coleirinha, por exemplo, e vê um bigodinho, vê uma fêmea de coleirinha e uma fêmea de bigodinho. Ai, você olha para as duas e fala: ai, eu não sei, né, se essa fêmea é de coleirinha ou é de bigodinho. Mas aí, olhando os machos, você tem certeza. Não, isso aqui é um bigodinho, isso aqui é uma coleirinha. Então, daí eu consigo explicar para vocês o fato, né, do saí de perna preta e do saí azul, né? Que a fêmea de saí de perna preta é muito mais fácil de dizer: olha, isso aqui é realmente um saí de perna preta, tá bom? Bom, gente, eu sei, é muita informação, né? Nós temos aí quase 2.000 espécies, né? E apenas com a prática constante, exercício e paciência é que a gente vai conseguir memorizar essas particularidades, né? E entendendo o padrão de coloração de cada espécie ou padrão, né? De coloração das famílias. Uma dica, gente, para vocês irem acumulando, né, esse tipo de informação é: quando vocês forem postar uma foto, exercite sempre isso, né? Tente responder: esse bicho aqui, essa foto que eu tirei, é de um macho ou é de fêmea? Né? Quando você vai postar lá no Wikiaves, não vai direto: ah, não, estou com pressa, nem vou pôr sexo, vou pôr tudo indeterminado, não vou pôr mais nada, não vou pôr se o bicho estava se alimentando, se o bicho estava voando, se o bicho estava nadando. Sabe para que serve, gente, no Wikiaves, esse tipo de informação que a gente tica lá? Isso serve para ajudar as pessoas, ou até mesmo você, no futuro, fazer uma busca avançada. Na busca avançada, você quer olhar fotos só das fêmeas? Você tica lá, fêmea. Aí ele te mostra somente as fotos das fêmeas, tá? A mesma coisa com questão de alimentação, com a questão de se está nadando, se está voando. Então, às vezes, é muito importante isso daí para vocês conseguirem encontrar os registros, as fotos do jeitinho que vocês estão procurando. É muito útil também, gente, para quem faz trabalho científico, né, e precisa desses dados organizados de tal forma ou outra forma, né, enfim. E aí, gente, outra coisa legal é vocês procurarem se aquela ave que vocês colocaram lá como macho ou fêmea, se aquilo é comum naquela mesma família que ocorra o dimorfismo sexual ou não. Isso daí vai sempre ajudando vocês, tá? Por exemplo, gente, no caso dos psitacídeos brasileiros, né?
é regra que eles não tenham dimorfismo sexual. Via de regra, os psitacídeos, né, que são os papagaios, as araras, as maritacas, os periquitos, as tiribas, elas não têm dimorfismo sexual. Quer dizer que o macho e a fêmea têm a mesma aparência, né? Mas há algumas exceções. Por exemplo, são mais ou menos, né, gente? Existem alguns critérios aí meio obscuros, algumas pessoas seguem uns autores, outros, mas diria que aqui no Brasil nós temos 8 espécies que fogem à regra geral de não ter dimorfismo, tá? Dessas 8, 3 são facilmente reconhecíveis, tá? Uma delas é o tuim, que o tuim é uma espécie amplamente distribuída aí no nosso país, né? Praticamente todos os estados têm ocorrência desse bicho, né? E o machinho ele tem o dorso azulado, né? E a fêmea toda verdinha. O sabiá-cica também, que apesar de chamar sabiá-cica, na verdade um psitacídeo, né? Um bicho desses daí de bico torto. E o macho ele tem o peito violáceo, né? E a fêmea ela é toda verde, né? E o cuiu-cuiu também, que o cuiu-cuiu também tá logo de cara a gente vê que ele tem as fêmeas são todas verdes, né? Toda verdinha, e o macho tem a frontezinha, a parte da cabeça, do boné, né? Vermelho. Então, essas são as exceções, e a gente claramente diz: isso é um macho, isso é uma fêmea, né? Agora, neste momento, né, que eu disse que são basicamente essas espécies, aí sempre tem um monte de gente, né, que vai falar: ah, não, não, não. Eu conheço muito bem papagaio e e o papagaio que eu tenho em casa, ou da minha vizinha, ou que eu vi não sei aonde, ele tem mais amarelo, ou ele tem mais vermelho, ou ele fala mais, ou é isso, ou aquilo. E aí eu diria, então, que esse bicho é um macho, ou que esse bicho é uma fêmea. E aí, gente, papagaio realmente dá o maior rolo, as pessoas confundem muito esses critérios que são mais subjetivos, né? E muitas delas batem o pé, não, isso aqui é um macho com certeza, isso aqui é uma fêmea com certeza. Gente, eu trabalhei muito tempo em criadouro, e assim, normalmente quando o criador, né, ele sabe tudo. Então ele vinha e falava assim, não, isso aqui é um macho, por isso, por aquilo, porque ele é maior, porque ele é não sei o quê, né? E aí deixava lá, montava os casais da cabeça dele, do jeito que ele, com a sensibilidade dele, né, ou dela, percebiam os sexos, né, o dimorfismo lá sexual que eles achavam, e depois de muito tempo, o que acontecia? Começava a aparecer, de repente, um monte de ovo lá no ninho. Aí você ia ver e fala, poxa, mas uma fêmea não consegue botar, né, 2 ovos em 2 dias, né? Uma fêmea de papagaio normalmente não bota tão frequente. Aí vai ver, eram 2 fêmeas. Aí outras vezes o casal nunca que reproduzia. Nossa, que problema que será? Vamos fazer um exame. Aí vai ver, eram 2 machos. Então, gente, são esses critérios que são subjetivos, né? Que ficam ali no limbo, né? São o tal dos meio termo, do dimorfismo codificado, que eu falei para vocês, críptico, né? O termo técnico. Então, gente, assim, grava uma coisa: dimorfismo sexual, para valer, ele tem que te dar certeza. Você tem que bater o olho no bicho e falar, não falar provavelmente isso ou provavelmente aquilo. Esse critério ele tem que ser sim ou não, preto no branco, né? Então, grava isso. Tem que dar certeza. Se a espécie tem dimorfismo sexual, ela tem que ter essa diferença fácil de identificar, tá? Então, a gente não costuma assumir critérios muito subjetivos ou muito escondidos, ou que normalmente não dá para visualizar em campo para dizer que aquilo é dimorfismo, tá? Por exemplo, gente, uma espécie que dá bastante problema é o papagaio de cara roxa, né? Normalmente as pessoas vêm com esses critérios subjetivos, falam, não, esse aqui com certeza é um macho, esse aqui é uma fêmea, e a mesma coisa acontece com o papagaio charão, né? Então, eu quero que vocês fiquem com essa ideia, né?
bem clara do que é e do que não é o dimorfismo, do que a gente deve considerar dimorfismo e do que a gente não deve, tá? Tem que ser claro o critério e tem que ser objetivo, e vocês têm que conseguir bater o olho e dizer é macho, é fêmea, tá? Existem algumas espécies, gente, que têm dimorfismo sexual bem claro, bem objetivo, acertado, mas é por época do ano, porque está ligado à reprodução. Por exemplo, o sabiá-poca, né? O sabiá-poca, ele apresenta o bico bem amarelado, né? Um amarelo puro, límpido, e também os sabiás, de maneira geral, durante a reprodução, da época de reprodução, eles cantam, e é somente durante a época da reprodução que eles cantam. Estou falando de canto, tá, gente? Não estou falando de chamado. Lá, chamado é outra coisa, né? Mas o canto eles fazem somente na época de reprodução, tá? Então, se vocês virem um indivíduo cantando ou um sabiá-poca de bico bem amarelo, você pode dizer é um macho, mas você fica atrelado aí a essa época reprodutiva. Então, diz-se que essa espécie não tem dimorfismo sexual, né? E, gente, o que aconteceu? Essa semana eu incentivei, né, pela curiosidade, um aluno meu. Ele fez uma tarefa, né, sobre aves migratórias, e entre essas aves migratórias estava um sabiá muito, muito legal, muito bonito, que é o sabiá-una, né? E o sabiá-una, gente, ele tem dimorfismo sexual, e é um dimorfismo sexual bem claro, bem acentuado, né? Você olha e fala, não, isso aqui é um macho, isso aqui é uma fêmea, tá? E aí eu falei para ele, né, que aqui no Brasil nós temos 22 espécies de sabiás, né, pela lista atual, né, da CBRO, que saiu há pouco tempo aí. E aí eu falei para ele, então, né, já que você é um aluno tão aplicado, vai lá e encontra para mim as duas outras espécies de sabiás brasileiros que também têm dimorfismo sexual. E ele foi lá, procurou, fez a tarefa bem bonitinha, me mandou um trabalho científico, é, e ele encontrou uma espécie que tem, naquele trabalho científico, descrevia o dimorfismo sexual. Só que o dimorfismo sexual que ele encontrou era uma espécie que tem esse meio termo aí, esse meio limbo. É uma espécie dimórfica críptica, né? Que depende aí de vários fatores. E o que era a diferença, o dimorfismo sexual dessa espécie? E qual era a espécie, né, Melissa? Era um sabiá branco ou sabiá do barranco, o Turdus leucomelas. E o que ele tinha de diferente lá? Era o quê? Entre machos e fêmeas, os machos tinham a cauda mais comprida, o comprimento da asa também era maior, o tarso, né, que é a perninha, era mais alongado nos machos, e a unha do quarto dedo. Então, peraí, gente, pensa bem. Vocês acham mesmo que esse tipo de diferenças, elas são válidas para uma identificação, para a gente dizer se um bicho é macho ou fêmea a campo? Poxa, gente, não dá, né? Como que a gente vai conseguir mensurar esses dados sem estar com o bicho na mão, né? Como que a gente vai estimar? Eu tô achando que esse está maiorzinho, esse está menorzinho. Não existe isso, gente, não dá. Então a gente tem que considerar que essa espécie não tem dimorfismo sexual, né? Porque também a gente não está pegando na mão, a gente não está comparando, a gente não está estudando esses bichos, tá bom? Então fica a dica aí. E não sei se vocês ficaram curiosos, mas as outras duas espécies de sabiá que tem dimorfismo sexual acentuado, né? De bater o olho e dizer, o Turdus olivater, né? Que é o sabiá de cabeça cinza, e o Turdus subalares, que é o sabiá ferreiro. Muito interessante, gente, que essas espécies, principalmente o sabiá ferreiro, se vocês não tiverem com essa curiosidade, vão dar uma olhadinha.
ele tem uma vocalização, ele tem um canto diferente. O canto dele, ele é muito metálico. Aliás, é por isso que ele é chamado de sabiá ferreiro, né? Ele tem um som assim que é como se estivesse batendo um martelo numa bigorna, né? E é muito diferente. Não dá para dizer que o canto dele é melodioso, né? Como é o canto do sabiá de coleira, que, aliás, na minha opinião, é o mais bonito de todos, né? Mas é lógico, o sabiá laranjeira, o sabiá poca, todos têm um canto maravilhoso, né? E agora que é a época que eles estão começando a ensaiar os cantinhos deles, né? Já está começando aí a corrida para a reprodução. E aí, gente, tem uma coisa interessante, né? Olha só, esse sabiá mesmo que eu acabei de falar, o sabiá ferreiro, que não tem aquele canto tão bonito, ele tem dimorfismo sexual. E nas outras espécies, né, que normalmente o macho ele ganha a fêmea pelo canto, que tem o canto muito bonito, não tem dimorfismo, né? Porque o que acontece, né? O critério para a fêmea escolher o macho, nesses casos, né, que o macho tem o canto muito bonito, é o canto. O critério de escolha não é a beleza, a aparência do macho. Coincidentemente ou não, né, no sabiá ferreiro que tem esse canto que não é um canto assim muito melodioso, bonito, digamos assim, ele tem uma aparência bem distinta da fêmea, né? Ele seria mais bonito em relação à fêmea, digamos assim, né? Então, uma coisa interessante da gente correlacionar, né? São esses fatos aí que deixam a gente bem curioso, né, sobre essas coisas. Então, se o galo da Campina é macho ou fêmea. Esse é viu, que não tem como a gente saber, meu amigo. Esse daí é uma das espécies que não tem dimorfismo sexual. Então, o macho ele é igualzinho à fêmea, tá? Então, para a gente saber o sexo desses bichos, ou teria que fazer um exame aí, né, de DNA, ou algumas vezes, né, os criadores esperam que bote um ovo, né, mas isso daí acho que não é uma boa ideia. Existem alguns laboratórios, gente, que fazem, né, esse tipo de exame, por exemplo, a Unigen, né, algumas penas, ou às vezes uma gotinha até de sangue é suficiente para conseguir fazer a sexagem que a gente fala, né? Que é a identificação do sexo aí da ave, tá bom? Bom, gente, e aí, para quê, né? Para que eu vou querer ter esse conhecimento aí, esse entendimento sobre o dimorfismo, né, das aves? Gente, porque isso daí é um conhecimento que vai ajudar muito na identificação das aves. Você ter esse conhecimento é um conhecimento de base, tá? Para quem tem essa vontade de conseguir identificar os bichos, é um conhecimento de base. Mas cuidado, é de base, mas não é básico. Não é básico porque exige bastante empenho, bastante estudo aí para entender essas diferenças e correlacionar, né? Correlacionar com as famílias. A gente ganha muita agilidade quando a gente consegue correlacionar com as famílias, por exemplo, né? Porque a gente já sabe que a maioria das espécies daquela família vão ou não ter dimorfismo. Isso daí já é uma mão na roda, já ajuda bastante. Outra coisa, esse conhecimento também permite comparar, né, as interações dos sexos, quando você vê os bichos lá juntos, né, fazendo determinada função, enfim, você consegue identificar o sexo, você pode perceber, né, puxa, era um macho dando comida para o filhote, era uma fêmea, ou era uma familhinha, né, é muito legal isso. Então, ajuda muito, tá? E não esqueçam, gente, que essas características que diferenciam essas aves, elas têm que ser realmente claras e objetivas, para condições de campo mesmo. Olhando com o binóculo ou tirando uma fotografia, mesmo que não fique uma fotografia perfeita, você tem que conseguir, porque senão só com o bicho na mão, né? E aí, com o bicho na mão, gente, que dá para medir, dá para fazer um monte de coisa, também dá para fazer ultrassom, dá para fazer DNA, dá para fazer dosagem hormonal, dá para fazer vários tipos de exame aí para saber se é macho ou fêmea, né?
Bom, gente, outra coisa que eu sempre incentivo, né, as pessoas, os meus alunos principalmente, a fazerem é usar o Equiaves, né, para treinar, para consultar. Na hora que você está postando uma espécie lá, vai lá e tenta. Olha lá, será que é um macho? Será que é fêmea? Coloca lá, não deixa no indeterminado, não. Usa os livros, né? Tem os livros o livro dos irmãos Mello, maravilhoso livro, tem lá a diferença do macho, da fêmea, do jovem, né? O juvenil. O livro da Marta Gel também costuma trazer essas diferenças, né? Entre macho e fêmea, super legal, gente, super interessante. E é isso, gente. O que determina, procure saber, né? Se aquela característica, se aquele bicho que tem ou não dimorfismo sexual é uma regra ou é uma exceção dentro daquela família. Isso vai ser muito importante para vocês irem acumulando o conhecimento de vocês. Sempre pergunte, sempre não perca a oportunidade de aprender. Você está com uma foto lá, um macho ou uma fêmea, tenta descobrir sozinho, vá atrás, né? Tenha curiosidade, isso vai sempre estimular vocês a cada vez conhecer mais, né? Porque uma coisa puxa a outra, não é? A gente vai lá para procurar fazer uma pesquisa, acaba estudando um pouquinho mais, né? Procurar fazer diariamente postar as fotos no Equiaves ou postar no eBird, né? Fazer as listinhas e postar as fotos e dizer se é macho ou fêmea indeterminado, se é um jovem. E com a prática, né, diária, a sua habilidade com certeza vai aumentar muito e gradativamente. Aí, logo, logo, você vai estar ensinando as outras, né? E outra coisa que eu percebo, gente, é que normalmente as pessoas que têm aquela mentalidade, né, de valorizar apenas a beleza, né, a foto bonita ou o exterior do bicho, né, e normalmente acaba valorizando mais os machos que costumam ser mais coloridos, mais chamativos, mais enfeitados, né, em detrimento, né, da fêmea e também em detrimento de estar fazendo aquela observação que eu chamo de autêntica, que está focada nos comportamentos, entender o comportamento daquele bicho, de relatar, né, para os outros, ou mesmo de comentar, colocar um bom comentário lá no Equiave sobre, nossa, tirei essa foto e contar a história da foto, né? Como é que aquela foto foi feita, que comportamento diferente você viu aquele bicho fazer, né? Isso daí, gente, é ciência cidadã, e isso é contribuir para a ornitologia, gente, porque ninguém é dono da verdade. São muitas espécies e a todo momento a gente vai descobrindo comportamentos novos, né? Ontem mesmo eu estava dando uma aula sobre a família Virionidae, né, que é do Pitiguari, por exemplo, né, da Juruviária, e eu selecionei uma foto para mostrar para a turma, né, de um pitiguari que tinha caçado um filhotinho de tico-tico. E a pessoa que postou essa foto lá no Equiaves, ele contou a história da foto, e ele até relatou que ele procurou e não encontrou nenhuma informação sobre esse tipo de alimento, né, que o pitiguari estava consumindo naquele momento. E olha só, gente, que coisa. Essa pessoa contribuiu para a ciência cidadã, para a ornitologia, um comportamento inédito para a espécie. Fala sério, gente, se isso não vale muito mais do que um life, né? Você relatar um comportamento, você documentar um comportamento novo, um novo item que um bicho pode estar se alimentando. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito, muito incrível. O Merlin, gente, ele ajuda muito também. Em campo, a gente vai usar o Merlin, né? Porque o Merlin está literalmente na palma da nossa mão. Um aplicativo completíssimo, com todas as aves do Brasil, vários tipos de canto, vários tipos de chamado. Tem ali a foto do macho, tem a foto da fêmea, a foto do juvenil, né? E uma coisa muito legal que o Merlin faz, gente, é que ele monta a lista da sua região, né? Ele entrega lá para você de bandeja aquela lista com as aves prováveis para sua região. Isso não é maravilhoso? Porque às vezes a gente vê um bicho assim de relance, não sabe exatamente qual é, mas aí você vai olhando lá, passando as fotos, fala, nossa, pode ser esse ou pode ser aquele, porque ele já te dá
uma lista dos prováveis. Olha, eu acho isso fantástico, gente, fantástico. E funciona offline, né? Isso daí também é uma coisa muito importante de se dizer, porque normalmente quando a gente está passarinhando, a gente está no mato, muitas vezes realmente não tem sinal de celular, não tem nada, então a gente precisa que existam mesmo aplicativos que a gente consiga usar offline. E os livros, eles são excelentes, são ótimos, mas também acaba pesando, né, na nossa mochilinha, que a gente tem que levar água, tem que levar alguma coisa para comer, tem que levar as máquinas fotográficas, que às vezes são pesadas, tem o binóculo e tem várias outras coisas, né, que a gente às vezes precisa levar, capa de chuva, enfim, né. Bom, e aí, gente, vocês se apaixonam, vocês se encantam pelo que o bicho é, assim, na aparência, pelo que parece, pelo que ele te mostra, ou, na verdade, você se encanta pelo que ele é capaz de fazer, né? Pelo tipo de migração que uma ave faz, que vai daqui de Minas Gerais lá para a Amazônia, né? Como muitas fazem, o jeito que elas constroem um ninho, várias dessas coisas, acho que valem muito mais e encantam muito mais e deixam a gente muito mais conectado, né? E admirado mesmo por esses bichos, né? Eu quero de verdade que vocês aprendam a diferenciar, né, os sexos com bastante exatidão. Meus alunos, eu sempre treino eles para fazer isso, muitos deles já estão craques, um ajuda o outro. Animados, então, para treinar a determinação do sexo aí das aves? Se vocês estiverem animados, já é um bom começo. É muito importante olhar para uma ave e dizer, isso é um macho ou isso é uma fêmea? E não sei se você sabe, mas muitas aves, a gente vai olhar para elas e não vai ter menor ideia, não tem como mesmo saber se é um macho ou fêmea. Tem que fazer exames, muitas vezes até exames de DNA, para saber se aquele bicho é um macho ou uma fêmea. E tem outros casos que a gente bate o olho e tem certeza, isso aqui é um macho, isso aqui é uma fêmea. E também tem aqueles casos que, dependendo da época do ano, o bicho apresenta uma característica que você pode olhar e dizer, é um macho, que é o caso do sabiá-poca. Então, inclusive, nessa época do ano, gente, é possível vocês verem o sabiá-poca com o bico bem amarelo. E aí vocês vão olhar para ele e vão saber que aquele bicho é um macho, porque somente os machos ficam com o bico amarelo e somente na época de reprodução. E outro detalhe que eu falei aqui também é que os machos, só os machos que cantam, que tem o canto do sabiá, né? Então, se você vir um sabiá cantando, você também pode dizer, afirmar que é um macho, né? Muito louco isso, só que eles só cantam mesmo aquele canto bonito, melodioso, né? Na época de reprodução, que é justamente para seduzir e atrair as fêmeas. Qual é a época, né, de reprodução das aves? Gente, normalmente as aves, elas começam o período de reprodução meio que agora, final de agosto, né, começo de setembro. E o auge é lá para outubro, novembro, dezembro, janeiro, aí fevereiro já tem menos, né? Fevereiro, março, abril, e aí lá para maio praticamente já não tem aves reproduzindo. Esses meses aí que configuram a época de reprodução. Gente, ave de rapina é um negócio de louco, né? Elas têm uma imponência, né? É uma coisa muito legal mesmo de se observar. Sabia que nas aves de rapina, normalmente a fêmea ela é maior que o macho? Falei sobre dimorfismo, né, gente? Não sei se eu falei desse detalhe, mas nas aves de rapina, normalmente a fêmea é maior e às vezes, inclusive, a fêmea ela chega a ser praticamente o dobro do tamanho do macho. Queridos, eu vou ter que encerrar. Se eu não encerrar, eu vou ser encerrada. Mas eu agradeço a todos vocês, viu? Foi ótimo. Obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Passarinho, hein?